Frequentemente eu tenho orado para que o Senhor levante homens e mulheres que não negociem as suas verdades. Nós temos ouvido tanto falar sobre tolerância, sobre discriminação, sobre respeito. Será que nós temos sido tolerantes ou temos sido tolerados? É sobre isso que nós vamos conversar no devocional de hoje. Vem com a gente! Olá, eu sou a Fábio e esse é o nosso devocional Meu Plano com Deus. Hoje é dia 18 de outubro, segunda-feira, e para você que acompanha a leitura bíblica conosco, os capítulos para hoje são Isaías 53 a 55 e também 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos para o nosso devocional e o tema de hoje é Gritando para Silenciar. A leitura que dá base para a nossa reflexão fica em Atos 6, do versículo 8 ao versículo 15 e também 7, do versículo 51 ao versículo 60. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Atos 7, 57. Durante um debate político, um homem se esforçava para, com seu ruído, silenciar seu oponente, gritando repetidamente as suas respostas. Ele falava durante a vez do outro candidato e ria enquanto seu oponente falava. Estevão entenderia isso. Quando a igreja do Novo Testamento começava a crescer, este homem cheio de graça e poder, Estevão, voou diretamente para a rota de perigo ao proclamar a verdade de Deus a um grupo de líderes religiosos. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pela qual Estevão falava. E o que fizeram? Semelhantemente ao que líderes tinham feito a Jesus, acusaram falsamente Estevão e o prenderam. Em vez de tentar ofender-se, Estevão testemunhou sobre a obra redentora de Deus ao longo do tempo, culminando em Jesus, Atos 7, 52. O que aconteceu a seguir foi a forma triste, mas frequentemente repetida, de algumas pessoas tentarem resistir à verdade de Deus. Os líderes religiosos taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. A verdade que Estevão declarou penetrou até o coração deles e, assim como um coração incircunciso e surdos para a verdade, decidiram silenciá-lo, apedrejando. Isso está no verso 51 ao versículo 58. Quase morrendo, Estevão voltou a imitar Jesus orando: Senhor, não os culpe por esse pecado. Ele demonstrou o poder de Jesus com palavras e atos. E nós, ao proclamarmos o Evangelho, poderemos ouvir ruídos irados daqueles que desejam abafar a nossa mensagem. Mas Jesus diz: eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria. A verdade finalmente triunfará sobre os gritos da descrença. Ninguém pode distorcer os caminhos retos do Senhor. Amém. Estevão ele foi caluniado e os seus acusadores chegaram a comprar falsas testemunhas que falaram coisas que Estevão não tinham feito, nem muito menos falado. E ele teve a oportunidade de testemunhar a Jesus e a obra redentora de Deus. No capítulo 7 de Atos, você pode ler depois, ele começa desde quando Deus chamou Abraão até vindo Jesus. Ele foi muito sábio, ele foi muito coeso nas suas afirmações, mas mesmo assim, mesmo ele falando a verdade, com toda a base bíblica que ele mostrou, mesmo assim os seus acusadores tamparam os ouvidos e foram contra ele ao ponto de matá-lo apedrejado. E eu percebo que hoje acontece a mesma coisa. Quantas vezes a nossa voz tem sido silenciada? Quantas verdades que estão na Bíblia que hoje estão sendo tidas como mentiras? Falamos muito sobre tolerância, falamos muito sobre respeito, mas nós temos sido respeitados também nas coisas que nós vivemos, nas verdades que nós vivemos da palavra de Deus. Nós temos sido
tolerados pela sociedade por acreditar talvez diferente de um outro grupo. Se você olhar nas redes sociais, você vai ver que eu não estou falando mentira. Muitas vezes, quando você coloca um posicionamento diferente do que está sendo falado pela mídia, falado pelas rodas de conversa, nas faculdades, você é taxado como intolerante, como discurso de ódio. As pessoas pedem tolerância, mas esquecem que do outro lado também precisa ser tolerado. Eu não estou falando aqui que você precisa ter uma vida igual à minha, você não precisa acreditar nas coisas que eu acredito, mas você precisa respeitar que eu tenho uma posição diferente, como eu tenho que respeitar o que tem a posição diferente. Podemos viver na mesma sociedade com respeito, mas o que se tem visto hoje é que nós temos alguns assuntos proibidos. Ninguém mais pode falar sobre um posicionamento mais tradicional, porque as coisas mudaram. Não é porque as coisas mudaram que a gente precisa acreditar em tudo que tem sido falado. Não é porque as coisas mudaram que eu preciso ter a mesma opinião que os outros têm. Eu posso ter a minha opinião e posso deixar que os outros tenham as suas, mas o que eu peço é que respeitem a minha. Porque eu não posso falar o que eu acho, não posso falar o que acredito, não posso falar o que está escrito na palavra de Deus, porque eu sou taxada como intolerante, como um discurso de ódio, como discriminação. Eu não vejo dessa forma. O que eu vejo é que pessoas têm pensamentos diferentes. E tudo bem, que cada um viva a sua vida conforme queira, mas não tente impor para mim algo que eu não creio, algo que não está na Bíblia, porque eu tenho a minha opinião, eu tenho as minhas crenças, eu tenho o meu fundamento. Então, assim como Estevão, ele foi cobrado de situações que ele não tinha falado e ele foi silenciado, eu vejo que hoje os cristãos também têm sido silenciados. Existem intolerantes? Sim, de ambos os lados. Existem discurso de ódio? Sim, de ambos os lados. Só que a gente não pode colocar isso tudo numa panela só e achar que todo mundo é igual. Quando nós falamos, nós amamos o pecador, mas rejeitamos o pecado, porque isso gera tanta discussão, porque isso gera tanta discórdia, tanta ofensa. As pessoas não têm ouvido o que se tem dito, elas têm sentido as palavras. E porque as pessoas não ouvem essa frase e vejam, não, eles amam o pecador. Não, eles só querem que nós compactuemos com o pecado. Isso não é certo, porque se eu tenho a minha opinião e nós temos liberdade de expressão, eu posso falar o que eu acho errado, o que eu acho, o que na minha vida não faz sentido. E tudo bem, se para o outro faz sentido. O que eu tenho colocado, talvez eu seja até apedrejada por conta do que eu estou falando aqui, mas eu sempre oro que o Senhor levante homens e mulheres que não negociem a palavra dele. E eu não vou negociar a palavra do Senhor. Esse é o meu posicionamento. Eu amo o pecador, rejeito o pecado. Não que eu seja certa, porque nós somos todos pecadores, mas nós precisamos entrar em arrependimento e voltar para a origem, voltar para o Senhor, pedir perdão dos nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar e tirar toda a iniquidade das nossas vidas. Então, se você tem um posicionamento diferente do meu, ok, mas respeite, assim como eu tenho que respeitar o seu posicionamento, respeite também os nossos posicionamentos, os posicionamentos fundados na palavra do Senhor. Amém? Nós vamos ficando por aqui, que você tenha uma semana abençoada, fique com Deus e até o próximo vídeo.